sobre preto e branco criado por Ether sublinhado UC. Capítulo 7. Esse caos. O condutor, no entanto, milagrosamente convenceu Stella a guardar esse infeliz anel para si e permitiu que ela dirigisse até a parada mais próxima sem multa. Pois bem, ela, para não jogar fora tal tesouro à toa, basta colocá-lo no bolso da mala de viagem. Ela desceu do transporte público em uma rua chamada Dados Excluídos, famosa por seus cassinos de elite, mas não menos desonestos. Já estava escurecendo, mas não tanto que o céu estivesse completamente escuro. Isso pode ser comparado com o horário em que costuma aparecer um brilho na terra, mas mesmo isso já permitiu que as inúmeras luzes desta rua brilhassem com neon fluorescente e lâmpadas, atraindo para um poço de excitação e um redemoinho de dinheiro centenas de demônios e picadores irracionais ou há muito desesperados. Quanto mais a princesa caminhava por esta cidade e mais atentamente olhava para as ruas que a rodeavam, mais e mais firmemente ela se convencia de que algo nesta vida estava definitivamente errado. E há muito tempo, desde o momento em que Deus criou este pobre mundo. Sabe-se que o mundo sempre vai exatamente como deveria, mas as palavras de que vai na direção errada vêm de um fenômeno tão frequente como quando a experiência subjetiva colide com a realidade material, que começa a entrar em conflito com ela. Quando um indivíduo tem uma ideia adquirida ou imposta de um mundo objetivamente correto, ou seja, um mundo em que é bom para todos, quer o representante queira ou não o surgimento desse mundo correto, se depara com um mundo real que difere daquele mundo ideal. E o fato é que durante sua vida passada Stella não teve essa sensação muito obsessiva de que algo estava errado, mas agora está. E no momento está brilhando diretamente no coração do pássaro. Com todos os pobres coitados deixados sem dinheiro e expulsos da porta do cassino por um segurança, ou outro assassinato público de algum senhor bem na soleira do prédio, a ex-princesa se encolheu cada vez mais. Stella lembrou que em Black Gandwit falou sobre tal sociedade. Chamava-se cidade de Malang, que era a capital do reino de Suiding. Era uma cidade de dezenas de deuses que exigiam centenas de sacrifícios humanos sangrentos em troca de apoiar o bem-estar da cidade. No início estava tudo bem, a cidade prosperou, localizada aproximadamente no meio das rotas comerciais do estado Akemen e Decoresmo para Sheil. Mas então, com o tempo, a situação na cidade começou a se deteriorar, as caravanas vindas do leste e do oeste tornaram-se cada vez menores, mas os ataques dos traiçoeiros saques para os Ugudans, Partas e Yuezi começaram a se tornar mais frequentes. O povo empobreceu e morreu, mas a posição dos sacerdotes permaneceu a mesma, se não melhorou em nada. Na busca pelo retorno da Era Dourada, as pessoas apenas começaram a organizar sacrifícios cada vez mais sangrentos e extensos e até mesmo doar a maior parte da riqueza adquirida aos sacerdotes. O próprio Van, rei de Malanga, após uma das guerras devastadoras, deu a sua coroa ao sumo sacerdote para que os deuses lhe concedessem um exército forte. O resultado foi previsível. O reino de Suiding caiu sob a pressão do avanço das tribos. A antiga cultura que habitava foi dissolvida nos heftalitas e cusitas que se aproximavam, e sua escrita e língua foram esquecidas. Mas tudo poderia ser diferente. É o que acontece quando a primeira coisa que se procura não é a raiz do problema, mas sim a sua solução rápida, com a qual não se faz o que é realmente necessário, mas sim o que é mais cômodo e simples. A situação é a mesma com esta cidade, cada um se esforça para encher apenas o seu bolso, apenas melhorar a sua vida à custa dos outros, vê o mundo estritamente a partir da sua própria posição, como se o mundo inteiro fosse um campo de testes para suas capacidades, e todos os outros são apenas um recurso.
não compreendem que se unirem num único impulso gratuito e começarem a trabalhar juntos num futuro comum, então uma vida boa será suficiente para todos e com prosperidade. Mas a sede de poder, os mal-entendidos e o idealismo banal contrariam isso. Tanta energia e recursos são gastos em benefício da morte e da destruição. Olhando para as placas acima das entradas dos prédios, ela notou a inscrição do nome da casa de penhores brilhando em ouro e, literalmente do outro lado da rua, havia um grande hotel 5 estrelas de vários andares. Então um plano surgiu em sua cabeça o mais rápido possível e se livrar do anel, conseguir capital e encontrar um lugar para morar pela primeira vez. Stella foi à casa de penhores. A julgar pela falta de segurança e pela pose imponente do vendedor, que estava sentado ao balcão rodeado de estantes com diversos dispositivos e ferramentas que ajudam a determinar a finura e qualidade do ouro, bem como a quantidade de quilates e o tipo de pedra preciosa ou pedras semi-preciosas, que com seus olhos astutos já olhavam para o visitante. Ficou claro que este pequeno escritório era administrado pessoalmente por um suzerano bastante forte. "Olá", Stella cumprimentou com cautela. "Olá", respondeu o dono do empreendimento com um sorriso, tirando os óculos e colocando-os em um estojo. "Com o que você veio? Afinal, quem chega a uma casa de penhores sem o propósito de trocar alguma coisa?" Aqui, a princesa tirou sua aliança de casamento e colocou-a sobre a mesa. O joalheiro pegou uma ocular especial para examinar melhor o item. Depois de verificar a afiliação e o número no laptop do site, seu queixo quase caiu ao perceber que tipo de anel era. Considerando quão raros são os minerais no inferno, e quão habilmente o trabalho foi feito com ouro branco do mais alto padrão, além do fato de que este anel veio diretamente da mão de um demônio superior, eles podem dar tanto dinheiro quanto você puder por ele. Compre quase aquele hotel do outro lado da rua. O suzerano nunca teve tanto dinheiro em sua vida. Por isso, decidiu trapacear, esperando a miopia do cliente. Tentando não demonstrar suas emoções no ringue, ele fez uma cara como se esse produto fosse quase um dos mais baratos do mercado, e disse: 5.000 combinam com você? Quando já havia pronunciado essa frase, involuntariamente pensou que de alguma forma havia subestimado catastroficamente o preço. Ela pode adivinhar o truque. Vamos. Ela aceitou o dinheiro e saiu das dependências do empreendimento. O pássaro nem suspeitou que na verdade esse anel vale centenas, ou até milhares de vezes mais. Todas as questões monetárias sempre foram decididas por ela por financiadores privados. Ela até já esqueceu qual é a taxa de câmbio agora. A última vez que ela decidiu algo pessoalmente, 5.000 eram quase uma fortuna. Esse pássaro, disse o joalheiro, suando com tal acontecimento, virando em suas mãos o ingresso para uma vida luxuosa. Ó Satanás, dê saúde a ela, você está louco? Isso não é suficiente nem para um mês no quarto mais barato? Perguntou o segurança, parando no caminho de Stella em frente às luxuosas portas duplas do hotel. Além disso, nenhum hotel normal aceita pessoas aleatórias da rua. Mas como? Não sei de nada, respondeu o guarda bruscamente, sem dizer mais uma palavra. O pássaro furioso voltou para a casa de penhores, mas nem o vendedor, nem o caixa, nem suas ferramentas estavam lá. Vasculhando os quartos, Stella encontrou apenas vestígios de sua fuga apressada. Foi uma decisão sábia, pois caso contrário ele teria sofrido o mesmo destino de seu escritório abandonado. Num acesso de raiva, a princesa simplesmente explodiu este lugar, derrubando o teto e quase demolindo todo o prédio. O andar inferior estava envolto em chamas. Chamas lilazes mágicas brilhavam ao redor de penas brancas, enquanto ela, com uma sensação de aborrecimento e raiva, permanecia com a cabeça baixa. Só por volta da meia-noite ela conseguiu encontrar algo que parecesse mais ou menos um hotel.
Depois de pagar a hospedagem por um período de 3 dias, Stella, sem perder um segundo com cortesias com a equipe, dirigiu-se imediatamente para seu quarto. Ela nem se lembrava dos nomes deles e nem olhou ao redor do hall de entrada. Com a porta fechada atrás dela, Stella finalmente conseguiu expirar com calma e fechar os olhos. Ela nunca esteve tão cansada em sua vida. A princesa nem imaginava o quão ocupada e difícil era a vida das pessoas comuns. O quarto em que ela estava era pequeno, tinha apenas uma cama com uma mesa de cabeceira próxima, um radiador de ferro fundido embaixo da janela, um armário e tábuas de madeira vazias, mas ainda não começando a apodrecer e enegrecer, em vez de papel de parede normal. Havia também uma porta para o banheiro. A probabilidade de estar cheio de percevejos e baratas era muito alta, portanto, apesar do cansaço, o pássaro começou a se virar e inspecionar a roupa de cama junto com o colchão em busca da presença até do menor artrópode. Porém, por mais que ela olhasse cada milímetro de tecido, ela nunca conseguiu encontrar ninguém, o que pode ser considerado uma vantagem para este hotel. Vestindo uma camisola escondida em uma bolsa, cobrindo-se com um cobertor e segurando um malfadado livro, o pássaro finalmente conseguiu deitar-se em uma cama macia e relaxar. O quarto do hotel, claro, não era o mesmo de seu quarto no palácio, mas de todas essas aventuras nas ruas, a região lombar de Stella doía tanto que ela não se importou. Não é segredo que um espartilho apertado costuma fazer mais mal do que bem. Afinal, ele pressiona os órgãos internos e distorce o formato do tórax. Ela fechou os olhos e logo caiu em um sono sem sonhos. Depois de acordar tarde da manhã, o pássaro ficou surpreso ao descobrir que o livro havia de alguma forma passado da cama diretamente para a mesa de cabeceira. Stella não ficou surpresa com isso, mas ainda assim, havia uma estranheza em particular. Não havia nenhum vestígio de energia mágica emanando do livro que a princesa pudesse sentir. Isso significava que o livro nem precisava de magia para quebrar as leis do universo. Em algum momento, a pena branca até riu consigo mesma ao pensar divertidamente que esse trabalho de filosofia é razoável. E então, tirando o sorriso do rosto, ela pegou esse volume e colocou na sua frente no travesseiro para que o círculo branco olhasse exatamente para ela, e ela sentou-se do lado oposto. Olhar. Voltou-se para o produto de papel. Nossa relação com você obviamente não deu certo. Stella tentou fazer algum tipo de contato. Proponho resolver o problema desta forma. Esclarecemos em conjunto todos os nossos mal-entendidos e juntos encontramos uma saída para essa situação. E depois disso, unindo nossos esforços, superaremos todas as dificuldades que estiverem em nosso caminho. O ex-aristocrata sugeriu o livro no tom mais diplomático. Porém, não houve resposta. Alô? O cisne esperava uma resposta. Está me ouvindo? O pássaro não entendeu um desrespeito tão grosseiro por parte da publicação, HMM. Ou talvez abra você. Ela abriu o livro e começou a folhear as páginas, mas tudo estava igual a antes. Apenas um texto e nenhuma mensagem significativa. Droga. Você vai falar comigo ou não? A princesa já havia afofado as penas de raiva e estava quase pronta para começar a arrancar as páginas, quando uma voz surpresa foi ouvida na lateral da porta. Senhorita? Você está bem? Perguntou a empregada perplexa, que, ao constatar que a porta não estava trancada, resolveu olhar para dentro e oferecer ao hóspede que limpasse o quarto. O quê? Stella olhou para a porta e para o trabalhador. Você não foi ensinado a bater? Ah, me desculpe, a garota percebeu seu erro e saiu apressada, fechando a porta.
Bom, que bobagem, respirando fundo pela incompetência da equipe em quem ela, de fato, investiu seu dinheiro no salário. Stella guardou o livro de volta na bolsa, decidindo tratar dele mais tarde. Antes de começar a viver o dia seguinte de sua nova vida, ela tentou mais uma vez em paz e sossego decifrar todos os conhecimentos recebidos do livro, misturados em sua cabeça em um único ruído. Mas então de repente ela começou a perceber que não conseguia se lembrar de quase nada do livro, e esse ruído começou a diminuir cada vez mais. É como se a informação tivesse sido removida. Mas, afinal, as mudanças permaneceram? Stella sentiu que algo nela estava firmemente estabelecido e não iria a nenhum outro lugar. A princesa mudou completamente. Você conhece tal fenômeno quando alguém está convencido da veracidade de alguma informação fundamental e permanece com essa convicção até o fim? Um exemplo pode ser encontrado pelo menos no facto de, por exemplo, não o Islã, mas o cristianismo ser a verdadeira religião. É impossível confirmar ou negar isto e, portanto, é quase impossível convencer um muçulmano a se converter ao cristianismo, ou vice-versa, um cristão ao Islã. Ou você pode dar um exemplo mais atual sobre egoístas. Desde cedo os egoístas têm uma atitude: esqueça todo mundo, pense só em você. Você precisa tentar de tudo, porque a vida é muito curta para gastá-la com os outros. E com essa atitude muitas vezes vivem toda a sua vida consciente, lucrando financeira e metafisicamente às custas de outras pessoas. Em Stella, porém, houve uma mudança forçada de atitude para uma nova e mais aprimorada. Finalmente, a princesa percebeu isso. Então era disso que se tratava. Ocorreu-lhe: que diabo é isso? O homem ficou furiosamente indignado. Leo desapareceu, Carl desapareceu, TB4 desapareceu, o Infratron também desapareceu. Estou vagando por esse maldito lugar há um dia sem conexão. Também esses selvagens. O cara olhou para os demônios cercando o poste, no topo do qual ele subiu e sentou-se confortavelmente com as pernas balançando para escapar deles. Ele claramente tinha um alto nível de espírito esportivo, já que subiu em uma lanterna tão alta. O que você está murmurando, idiota? A língua em que o homem falava consigo mesmo não era familiar ao líder do grupo. Desce, ele disse, e bateu no poste com o taco, causando mais estrago para si mesmo do que para seu alvo, pois todo o impulso do golpe passou para as palmas das mãos, o que não foi agradável. Cidadãos, tenho coisas para fazer, vocês sabem. Vocês poderiam ir embora? O cara respondeu com a mesma imparcialidade, como se estivesse sendo perseguido assim pela cidade todos os dias. O quê? Os párias ficaram indignados e divertidos ao mesmo tempo. Você entende com quem está falando, tio? Porém, apesar do alto espírito de luta e da grande vontade de espancar alguém, os bandidos não conseguiram alcançá-lo, pois um deles já tinha a experiência de levar um sapato na cara desse excêntrico ao tentar alcançá-lo. Aqui a paciência do perseguido chegou ao fim, e ele decidiu levar tudo isso à sua conclusão lógica. Com uma das mãos tirou do bolso esquerdo uma estranha pistola, de desenho desconhecido, atirou no centro do acúmulo de marginalizados, nomeadamente num ponto muito próximo da base da lanterna. A pistola não disparou uma bala de chumbo, mas sim um coágulo de energia que, ao atingir o pavimento, se espalhou em 1000 faíscas, encharcando todos os 6 bandidos com respingos de plasma. Porém, o malandro não calculou um momento: esse pilar não é tão forte. Imediatamente após o tiro cessar e os párias fugirem, a lanterna alta inclinou-se e depois disso começou a cair com um rangido em direção à parede de um prédio próximo. Para não morrer o cara, quando o topo do pilar já estava encostado na parede da casa e começou a rolar até o chão, ele pulou dele direto para a primeira janela que apareceu, sem levar em conta o fato de estar fechado.
Como resultado dessa manobra ousada, um homem de forma absurda rompeu o vidro com a cabeça e voou para dentro da sala, rolando 1 metro pelo chão por inércia. Depois disso, ele ouviu o barulho de uma lanterna atingindo um pavimento de concreto. Naquele momento, assustada com tanto barulho, seu inquilino entrou no quarto, que era o mesmo pássaro que esse cara salvou há pouco tempo. Você? Os dois exclamaram surpresos ao mesmo tempo. Blitz. Desta vez o príncipe disse o nome de sua amante normalmente, o que definitivamente significava a absoluta seriedade da coruja. Preciso da sua ajuda, disse ele ao telefone. Se você novamente enfiou o seu vibrador tão fundo que não consegue pegá-lo, então isso não é para mim, respondeu o demônio bruscamente, após o que tentou enfiar um monte de batatas fritas na boca, enquanto espalhava partículas delas por todo o terno e pela cadeira em que estava sentado. E então, com a boca cheia, murmurou algo ininteligível, mas condenatório. Não, é diferente, Stella se foi. É? Blitz perguntou enquanto mastigava. O que me importa? Quero que você me ajude a encontrá-la. O quê? Quase engasgou com um novo lote de chips imp. Ela quase matou todos nós. Está tudo no passado. Ela já mudou. O aristocrata tentou convencer o diabrete. Bem, então. Você pode ajudar? Bem, eu não. Eu ainda tenho PTSD depois que ela colocou os peitos na minha cara na semana passada, e se eu pagar a você e os seus funcionários ganhos semanais por cada dia de pesquisas? Continua. Capítulo 8, novamente ele, você? Os dois exclamaram surpresos ao mesmo tempo. Cada um deles esperava sinceramente que não se encontrassem mais, mas aqui estão eles. Por uma coincidência extremamente estranha, acabaram na mesma sala. Stella olhou para a janela quebrada, os fragmentos espalhados por todos os lados e para o cara caído no chão bem na sua frente, que milagrosamente não se machucou com eles. A situação foi complicada pelo fato de Stella estar na frente de um estranho com uma toalha, pois ela acabara de sair do banho após os procedimentos matinais de água, e as toalhas locais não eram tão largas quanto no palácio. Virar-se. Gritou o pássaro, recuperando o juízo e, de vergonha, pressionou com mais força os pedaços da toalha na região do peito e dos quadris, ao mesmo tempo que acidentalmente quase a jogou fora. Ah, me desculpe, o estranho, apesar dos hematomas, desviou a cabeça da envergonhada princesa, enquanto ela, pegando roupas de um armário próximo, corria para a banheira e, apesar das penas molhadas, começava a se vestir às pressas. Stella ficou até um tanto surpresa por ele ter acatado seu pedido e não ter continuado a encará-la, ou, pior, nem tentado, como dizem, pegá-la aqui e agora. Depois que o pássaro está completamente vestido, ele olha da banheira para um cara cujo nome ainda a intriga. Ele apenas continuou sentado em silêncio e olhando para a parede oposta. Stella ergueu uma sobrancelha com interesse e se aproximou dele. É isso, pode parar. Ela tocou seu ombro. Oh? Ele olhou para o pássaro. Bom. O homem, tentando não pisar nos cacos, levantou-se. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou e olhou para a bagunça que ele fez. Como dizer? Eu estava fugindo da perseguição. O homem encolheu os ombros. Então, como está? Salvo? Perguntou o cisne ironicamente. Sim, parece. Sem perceber que era ironia, o cara respondeu, após o que houve um silêncio constrangedor. O pássaro olhou para ele com um olhar significativo e avaliador, e ele olhou para ela com o olhar que costumam olhar quando querem ir embora, mas porque, por educação, eles não podem. Eu vou? Apontou para a porta e, sem esperar resposta, já se dirigiu para a saída pretendida para não incomodar o pássaro e continuar sua busca. Parar. Stella exigiu em tom de comando, após o que o homem congelou no lugar. Qual o seu nome? Ela perguntou diretamente, virando para ela.
Meu nome é Andrônico Urso, mas para meus amigos é apenas Andor. Então, Andor, o pássaro se aproximou ameaçadoramente do jovem urso, forçando-o a encostar as costas na parede. Você não é um demônio, afinal? Stella começou o interrogatório. Bem, claro. Afinal, eu. Pecador, sim, ele começou a tentar confundi-la. Não. Você é humano. Se Andor, sendo um mero mortal, foi capaz de entrar no inferno por conta própria e, além disso, sobreviver facilmente aqui, então isso pode significar que ele possui alguns meios que lhe permitem superar não apenas pessoas comuns, mas também muitos demônios superiores, porque apenas reis, príncipes e governadores podem se mudar para o mundo das pessoas à vontade, o resto apenas se forem convocados por um mágico, e apenas por um tempo. Então todos os pecadores no inferno são humanos. Sim. Pare de brincar, ela bateu na parede com os punhos, fazendo com que a cabeça de Andor ficasse entre eles, bloqueando assim suas rotas de fuga. Diga-me como você foi parar no inferno. Se ele tem os meios para se mover da terra para o inferno, então provavelmente também tem os meios para se mover do inferno para a terra. E essas perspectivas já são ilimitadas, porque não há tantos rivais na Terra, as pessoas são mais cultas e lá não são tão lotadas como no inferno. Além disso, o irmão dela também não está lá. Ah, o que é isso aí? Apontou com a mão para a janela, onde, supostamente, havia algo extremamente inusitado e interessante. O pássaro recuou de urso e olhou por aquela janela, porém, exceto pelo céu vermelho e algumas nuvens, ela não viu nada tão importante ali. Voltando-se para o cara, ela quis fazer uma pergunta lógica: o que há de errado aí? Mas o homem já estava abrindo a porta do quarto do hotel. Ei! Gritou ela, em resposta ao que Andor apenas bateu a porta com força aí, sob o barulho de suas próprias botas no corredor, desapareceu novamente em algum lugar. Você não vai embora. Ela declarou emocionada, já juntando todas as coisas em sua bolsa de caminhada, às vezes levando consigo acidentalmente o imóvel do hotel. Voando para fora da sala como uma bala e batendo a porta. Ela correu até a janela do chão, de onde já avistou uma figura correndo pela calçada com roupas e capuz familiares. Reunindo todos os seus poderes mágicos em um punho, ela queria se mudar para um lugar bem na frente de sua rota. Porém, ela ficou um pouco aquém e se mudou para um local por onde Urso já havia passado, então Stella teve que persegui-lo, pois sua energia já havia sido esgotada para um teletransporte de tão longa distância. Andor, ouvindo uma corrida atrás dele, virou-se e, vendo um pássaro perseguindo a 5 metros de distância, que não estava aqui há poucos segundos, ficou até assustado com uma aparição tão inesperada e, tendo acelerado fortemente, sem se cansar, começou a afastar-se da garota. Parar! Gritou a princesa já sem fôlego. Pare! Depois de um tempo, seu espírito de luta começou a desaparecer aos poucos, dando lugar ao cansaço e queimação na região do plexo solar. Por favor, ainda um pouco depois, quando o estranho já estava a 50 metros de distância, ela desistiu e, parando, começou a assustar os transeuntes com uma tosse doentia, apertando o pescoço, da qual até derramou uma lágrima involuntariamente. Urso parou de ouvir passos atrás de si por muito tempo, olhou na direção do pássaro e, com sua boa visão, percebeu que algo estava errado com ele. Depois de pensar um pouco, ele decidiu voltar e ajudá-la. Ela ainda supostamente não representa nenhum perigo para ele, e ele fugiu dela porque não queria se livrar de sua importunação por métodos cruéis demais para ele, como a aniquilação. Quando ele se aproximou dela, ela ainda estava de pé com as mãos nos joelhos, ofegando. Andor nunca tinha visto uma pessoa tão antidesportiva em sua vida que ela conseguisse perder o fôlego por alguns miseráveis 150 metros.
Tomando-a pelo braço e conduzindo-a gentilmente até o banco mais próximo, ele sentou-se com ela. Assim que Stella se sentiu melhor, ela, com um grito de pegada, abraçou seu pescoço com força. Já basta, ele empurrou a princesa com desgosto. O que você quer de mim? Sim. Eu sou um homem que não foi para o inferno através da morte. E o que você vai fazer comigo? Andor sitiou. Não me importo com as regras locais, porque elas estão erradas. Além disso, eles não são cumpridos. Eu não dou a mínima que você quebrou as regras. Me conte como você chegou aqui. Stella o agarrou pela gola, perfurando acidentalmente o tecido com suas garras. Por que você precisa disso? Você, o pássaro decidiu não deixar esse jovem entrar em seu plano por enquanto, que era usar os fundos dele para seus próprios propósitos. Pode parecer ambicioso demais, mas talvez na Terra Stella até adquira seu próprio pequeno estado. Por que você veio para o inferno? A princesa começou a falar com ele de uma forma muito amigável. Ainda não posso te explicar. O homem encolheu os ombros. Os superiores não vão me permitir fazer isso. Superiores? Repetiu o pássaro para si mesmo, ao que Andor não prestou atenção e continuou. As condições são muito inadequadas para isso. Ursu explicou a ela. Quais devem ser as condições? O pássaro enfatizou esta palavra em tom de censura. Eu também não posso te dizer isso. Alguma bobagem? O pássaro ficou indignado, enquanto o homem estava prestes a sair. Bem, acho que é hora de desaparecer misteriosamente de novo. Andor levantou-se do banco e fez uma reverência. Não, espere. Stella parou. Bem, o que foi mesmo? O pássaro já havia incomodado o cara, e ele nem desconfiava que na sua frente estava uma pessoa de sangue real. O homem ficou indignado por ter tido a sorte de entrar pela janela dela. Leve-me com você, sugeriu Stella. Ela precisava de alguma forma cair nas boas graças dele para que ele contasse, ou talvez mostrasse, como ele se move entre o inferno e o mundo dos vivos. O quê? Andor ficou surpreso com o pedido tão inesperado de uma garota desconhecida. E eu vou te ajudar a sobreviver no inferno? Stella não sabia quase nada sobre a situação nas classes mais baixas antes de deixar Stolas, então havia uma grande probabilidade de que Andronicus soubesse ainda mais do que ela sobre como sobreviver no inferno. Bem, tudo bem, Ursu acenou com a mão, esperando que o pássaro se soltasse dele depois de alguns dias. Ele seguiu seu caminho. Apenas tenha em mente, se você ficar para trás, não vou esperar por você. Você me subestima. Terei que esperar por você, declarou o pássaro corajosamente. Você nem sabe para onde estou indo, Andor riu. Após o que os dois ficaram em silêncio, apenas seguindo seu caminho mais longe. A princesa tentou lembrar por quantos dias alugou um quarto de hotel, porque não ia voltar para lá, e se pagou vários dias, e não acabou sendo um desperdício de dinheiro. Ursu pensou em algo mais importante. Qual o seu nome? Algum tempo depois Andronicus perguntou ao pássaro. Meu nome é Stella, respondeu o ex-aristocrata distante. Stella significa estrelado, Ursu disse para si mesmo. Sim, a pena branca encolheu os ombros. Desta vez, Andor não importunou mais os transeuntes aleatórios com uma pergunta estranha. Percebendo esse fato, Stella foi atacada com uma dúzia de perguntas que ocorrem naturalmente, como o que é Jevan? Cisne Jevan? Significa você sabe ou você tem, ou porque ele está procurando por ele. Que ela decidiu deixar de lado por enquanto, e ir direto para melhorar relações com ele. Considerando que ele já havia formado uma opinião sobre ela como uma psicopata inadequada, levaria algum tempo para implementar isso. Afinal, Stella sabe como pulverizar o cérebro das pessoas, bem como tecer conspirações insidiosas pelas costas. A
propósito, graças ao segundo ponto, você pode simplesmente roubar dele esses mesmos meios para se mover para a Terra. E então ela avistou com tanto sucesso um restaurante decente com o nome Aspen e, como dizemos, o caminho para o coração de um homem é através do estômago. Escute, podemos deixar nosso caso ultra secreto de lado por um tempo e ir para lá. Ela apontou para o estabelecimento. Eu pagarei. Andor não conseguiu ganhar dinheiro durante sua estada no inferno, então não conseguiu comer direito. Você? Surpreso Urso. Bem, eu não quero ser um fardo extra para uma mulher. Você tem receio de aceitar um presente meu? A princesa entrou com trunfos. O que? Não. É que na minha terra natal geralmente os homens deveriam convidar. Bem, não é sua terra natal a quê? Retrucou o pássaro. Sim, se eu tivesse essa pátria. Urso olhou em volta para as paisagens do capitalismo desenvolvido que os rodeava. Para a alegria deles, o restaurante revelou-se bastante decente para os padrões do inferno. Aparentemente afetados pelo fato de a área em que se encontravam ser habitada principalmente pela classe média. Na verdade, o inferno pode ser chamado de estado pobre, se é que o conceito de estado se refere a ele. A coluna de classes não se assemelha a um losango, como nos países desenvolvidos, quando a massa da classe média excede tanto o número de ricos quanto o número de pobres, mas sim um triângulo, como nos países do terceiro mundo, quando o número de pobres excede tanto a classe média como, especialmente, a classe rica. Bem, quanto à instituição, pode-se dizer que aqui é fenomenalmente limpa. O casal sentou-se em uma mesa perto da janela e esperou o garçom. Urso ficava virando a cabeça com indisfarçável curiosidade examinando o salão principal, como se em sua pátria nem tivessem ouvido falar de tal fenômeno. Bom, ou ele só visse isso em fotos de livros. Isso divertiu muito Stella, que estava sentada em frente. O garçom não demorou a chegar. 5 minutos depois, um íncube de uniforme passado se aproximou deles com um caderno aberto nas mãos, no qual já estava pronto para anotar com uma caneta os pedidos dos clientes. Como posso ajudar você e sua senhora? O demônio perguntou gentilmente a Andor. Mas, na verdade, não nos encontramos. Stella ficou sem graça. Me desculpe, o garçom percebeu seu erro. Bom, o que você escolhe? Andor pediu aqueles pratos cujos nomes ele mais gostou, mas também levou em consideração o orçamento limitado. Stella pediu um bife de repolho com ameixa defumada, peito de frango com espinafre, cogumelos e peras, sopa de peixe com estujão e mexilhões, uma taça de vinho tinto e por último uma sobremesa de chocolate com amêndoas. Desculpe, mas dinheiro adiantado, disse o trabalhador ao anotar todos os pedidos. Você entende? Ele encolheu os ombros. O garçom, tendo recebido o pagamento, saiu e voltou com 2 bandejas, fazendo os pedidos na frente da arpia e de sua companheira. Stella ofereceu vinho a Andronicus, mas ele recusou categoricamente. Porém, durante a refeição, ela conseguiu de alguma forma fazê-lo falar. Ele contou a ela com prazer sobre muitos casos interessantes de estar no inferno, mas habilmente desviou do assunto de onde ele veio e por que veio. A pequena celebração da gula estava chegando ao fim, porém, no momento mais alegre, Andor notou por trás das grandes janelas de vidro do restaurante um caminhão blindado parado com um logotipo de 2 chaves vermelhas cruzadas. O cara involuntariamente ficou tenso. O que aconteceu? Stella notou sua estranha reação. Já é hora de sairmos com urgência. Ele saiu da mesa. O quê? Mas por quê? A princesa não entende. Em vez de responder, Andor agarrou-a pelo pulso e começou, tentando não chamar a atenção dos militantes que já saíam da carroceria, a se dirigir à porta da parte de trabalho da instituição, onde, em tese, deveria ser uma saída de emergência.